Olá pessoal, aqui é o Igor e esse vídeo ele tem um formato um pouco diferente porque na realidade ele é um vídeo que foi uma sugestão dos nossos seguidores lá pelas nossas redes e nós abrimos uma caixa de perguntas para que os nossos seguidores dessem sugestões de assuntos que fossem interessantes e que pudessem agregar com o trabalho de vocês. Então, depois dessas sugestões, a gente abriu uma votação para que vocês votassem no assunto que mais interessasse. Então, a gente organizou todos esses assuntos e agora, semanalmente, a gente vai trazer esses assuntos em formato de vídeo para que a gente possa abrir essa discussão, esse debate, para que seja possível contribuir de alguma maneira para essa discussão da representação gráfica na arquitetura. Então, esse vídeo ele é sobre os diagramas conceituais, tá? Ele tem uma proposta de ser mais simplificado, mais conceitual e passar todo o passo a passo, todas as etapas desse processo, desde a construção do modelo 3D pelo SketchUp até a pós-produção no Photoshop. Então, eu vou mostrar brevemente todas essas etapas para que a gente consiga ver na prática esse processo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal que a gente semanalmente traz esses conteúdos para ter essas discussões sobre representação gráfica e arquitetura. Então, agora eu vou apresentar esse modelo eletrônico. Na realidade, ele já é um projeto que nós desenvolvemos no nosso escritório de arquitetura e eu vou pegar como base esse projeto para que eu possa mostrar de forma prática como foi construído e elaborado esse diagrama conceitual. Então, primeiro de tudo, eu tenho aqui o SketchUp, tá? Esse aqui é o modelo completo da edificação, na realidade do conjunto das edificações, né? Só que o diagrama conceitual, ele deve ser um pouco mais simplificado, ele deve ser um pouco mais abstrato para que você não tenha todos os componentes da arquitetura em si, porque a ideia é que você passe de uma forma mais objetiva e sintética questões de partido, volumetria, espacialidade e assim por diante. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é desligar a layer do projeto em si. Repara que todos os elementos do meu modelo, eles estão organizados em layers, tá? Então, primeira questão é como que eu faço para desenhar, construir esse modelo eletrônico de uma forma mais simplificada? Eu preciso de uma base, que é esse DWG, tá? E aqui a gente tem a base do projeto arquitetônico. Então, eu sei quais são as delimitações desse conjunto, né? Aí, o que eu fiz? Eu simplesmente criei essa volumetria, esse retângulo, e extrusei esse plano para que ele tivesse uma configuração como essa. Então, o primeiro passo é desenhar essa volumetria. E eu preciso ter em mente o que eu quero mostrar do meu projeto, qual partido, qual a composição desses diagramas conceituais que vão exprimir a ideia de uma forma objetiva do projeto. Então, esse primeiro nós chamamos de praça interna, porque ele configura essa morfologia do projeto, inserindo o conjunto nessa lógica urbana. O segundo nós chamamos de permeabilidade, porque é necessário que tenha a separação dos edifícios para que se permita o fluxo, a continuidade, a permeabilidade de fato infraquadra. O terceiro nós chamamos de vizinhança, que nada mais é do que o segundo somando esses dois blocos internos que criam essa condição de vizinhança, espaços públicos e semipúblicos. E, por fim, a fachada ativa, né? Vou desligar aqui o DWG do projeto para que a gente consiga ver um pouco melhor essa volumetria. Então, basicamente, eu organizei aqui toda essa estratégia de apresentação do projeto, um passo a passo, que eu vou explicando aos poucos cada questão. E aí, a próxima etapa, eu preciso posicionar uma câmera, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ligar essa primeira layer, tá? E
eu vou buscar em Camera e venho nessa opção de projeção paralela. Então, eu tenho uma configuração que já se aproxima do diagrama, mas eu preciso vir aqui nessa opção de ISO, tá? Essa caixa de ferramenta, caso não esteja aparecendo para você, com o botão direito você consegue habilitar aqui em Views. E aí você tem a possibilidade de clicar nessa ferramenta. E aí eu já tenho uma condição muito próxima de um diagrama, né? Então, para exprimir esse tipo de peça gráfica é bastante interessante essa solução. E aí o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, com o botão direito eu vou clicar aqui nas cenas que eu já tenho. Caso você ainda não tenha cenas, basta vir aqui em View, Animation e adicionar cena. E aí eu adicionei essa cena, ele pega tanto as questões das layers como a posição de câmera. E aí o que eu preciso fazer? Simplesmente eu vou desligar e ligar a layer de baixo. Botão direito, vou adicionar. E aí eu vou fazendo isso até concluir as 4 cenas, tá? E aí eu tenho agora essa organização. É muito importante trabalhar com as layers e a organização do arquivo para que facilite o seu trabalho e que você não tenha retrabalhos. Então, é importante ter isso em mente para que a gente não perca tempo, tá? Então, aqui na cena 7, vou fechar as tags, venho aqui em cena e eu gosto de nomear. Feito isso, agora eu já tenho todos os diagramas nomeados e organizados, tá? Eu vou agora entrar na renderização. Então, eu vou abrir aqui o V-Ray. Reparem que o meu V-Ray ele é o 5.1. É sempre recomendado usar a versão mais atualizada, tá? Porque a gente tem uma série de vantagens e benefícios que vêm com as atualizações, então a gente aqui no curso sempre recomenda que se atualize as versões para mais recente possível, tá? Agora aqui no V-Ray, primeiro eu vou reverter as configurações que já tinham aqui nesse arquivo. Notem que esse arquivo, ele é um arquivo específico para o diagrama conceitual. Ele não é um arquivo que eu trabalhei do modelo completo. Ele é um outro tipo de arquivo porque é uma peça gráfica muito específica que eu preciso trabalhar com outro arquivo para que eu não perca o trabalho que eu desenvolvi no arquivo completo. Então, sempre tomem esse cuidado de criar novos arquivos para trabalhar com peças gráficas distintas, tá? Agora, aqui nas configurações, eu não vou passar quais são essas configurações, porque a gente já trabalha com algumas configurações pré-estabelecidas. Eu vou disponibilizar aqui embaixo para vocês um link para que você possa baixar essa configuração, mas notem que essa configuração ela é mais simplificada do que a que a gente passa para os nossos alunos. Só que com essa configuração simplificada, você já consegue desenvolver um trabalho interessante que tem um aspecto de diagrama. Então, isso já é uma configuração base, só que ela não está tão otimizada e tão refinada. Então, aqui eu tenho as configurações. A que nós vamos disponibilizar para vocês é essa daqui. Diagrama branco simplificado, basta dar 2 cliques e aí eu já tenho essa configuração feita. Então eu não preciso me preocupar com outras questões. Uma coisa super importante que precisa ser feita depois que a gente faz o load dessa configuração é vir aqui nessa opção em Light e desselecionar o sol. O sol não pode estar ligado porque senão o render vai ficar muito estourado. Então basta eu clicar aqui e aí ele já desligou. Se eu quiser, eu posso clicar aqui no sol e eu posso ligar e desligar por aqui também, tá? Mas mantenha o sol desligado e aí a gente pode voltar para as outras configurações. Se eu vier aqui para renderizar, notem que ela está em 3000, eu vou deixar em 1000 só para fazer um teste, tá? Aqui no Render Output é o tamanho da imagem, então eu quero primeiro fazer um teste para ver se a qualidade está ok, para depois renderizar numa qualidade, numa resolução maior. Então eu vou clicar aqui para renderizar.
E aí eu já tenho esse primeiro teste. Reparem que ele não tem textura, ele simplifica toda a materialidade para ressaltar a volumetria, tá? Então, já fiz esse primeiro teste, agora eu vou mandar os 4 diagramas em uma resolução alta, para que aí sim eu possa exportar. Então, primeiro eu venho aqui, vou deixar em 3000. Notem que aqui ele já está em Match Viewport, que ele vai pegar as dimensões do meu monitor, então esse enquadramento que aparece, e aí eu posso mandar renderizar o primeiro diagrama. Enquanto renderiza, eu posso vir aqui no Default Tray, que é a bandeja padrão, para quem está em português, e eu vou já exportar as linhas, porque isso serve também como um complemento na hora que a gente for unir as imagens. Então eu venho aqui em Style, procuro por Default Styles e eu busco essa opção, Hidden Line. Venho aqui em Edit e vou marcar Profiles, tá? Caso eu tenha algum elemento cilíndrico ou coisas que não sejam bem demarcadas. Feito isso, eu posso vir aqui em File e vou exportar em 2D. Vim aqui na minha pasta, aqui é onde está o meu arquivo do modelo eletrônico, e eu vou criar agora uma pasta para as imagens. Então, salva como imagem, entro aqui, e eu posso criar uma pasta com o nome do diagrama. Eu sempre enumero para manter uma ordem, uma organização dentro da pasta. E aqui eu vou criar a pasta desse diagrama, que é de morfologia. E aqui dentro eu vou salvar como linhas. Reparem que aqui ó, eu preciso deixar em PNG, e aqui nas opções eu vou deixar essa opção aqui desmarcada, e aqui eu preciso deixar em 3000, que é a mesma dimensão do output do render. Então eles virão com a mesma dimensão, isso é mais fácil lá no Photoshop para encaixar. Essas duas opções marcadas e dou OK. Aqui eu só exporto como linhas. E agora aqui de volta no render, ele já está pronto. Esse aqui é o resultado. Eu vou segurar o botão esquerdo e venho aqui nesse disquete duplo para salvar todos os canais da imagem. Busco a minha pasta de imagem, diagrama conceitual, morfologia. E aqui eu vou salvar como render base. Dou OK. E agora esse é o produto para o primeiro diagrama. Eu preciso fazer isso para os 4. Então, eu vou fazer isso aqui para os 4. E aí a gente entra no Photoshop para fazer a pós-produção. Já exportei todos os renders e todas as linhas. E agora eu tenho aqui, dentro do primeiro diagrama, as linhas, o render base e os canais. Tá? Aqui eu tenho o outro, permeabilidade e assim por diante. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nesse primeiro. Eu já fechei o SketchUp e estou com o Photoshop aberto. Então eu vou pegar aqui linhas, eu vou arrastar, vou dar um Alt Tab e vou jogar aqui ó, no próprio Photoshop. E aí eu já tenho as linhas, a informação dessa exportação aqui no meu Photoshop. Vou voltar lá para a minha pasta e eu vou pegar o Effect Result, tá? Que é um dos canais da renderização. Então mesma coisa, vou arrastar aqui para o Photoshop e solto. Agora eu já tenho render, preciso dar o OK aqui. E eu tenho essas duas informações. Então eu venho aqui nas layers, eu tenho o render e aqui eu vou renomear com 2 cliques de linhas. Tá? Esses dois serão minha pasta de base. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar as linhas para cima para ficar na frente do render base e eu vou colocar uma opção de mesclagem que é o Multiply, para que eu consiga ver as informações do render. E aí eu tenho essa configuração. E aí eu posso diminuir a opacidade até achar uma condição mais interessante. Tá vendo? A pré-visualização dá a sensação que está serrilhado, mas é só uma pré-visualização. Quando eu exportar, isso não vai ter esse aspecto.
E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Então eu vou voltar aqui para o segundo diagrama e vou pegar linhas, vou no Photoshop, só que eu não vou soltar aqui, eu vou soltar aqui em cima, porque eu vou criar um outro arquivo do Photoshop. E aí assim eu vou jogando todos os diagramas. Dou OK, e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Linhas. E vou criar uma pasta de base. E aí eu vou usar as mesmas configurações que eu usei no primeiro, que eu deixei com 25, eu posso deixar em 20 as linhas, e aqui eu vou deixar em 20% também. E aí eu vou fazer isso em todos os diagramas. Pronto, agora eu já fiz em todos, então reparem que conforme eu vou dando o Ctrl Tab, ele vai mudando o diagrama, e aí eu tenho essa construção, né? Quase que uma apresentação já estabelecida. Agora, a próxima etapa, eu venho aqui nas Layers e eu vou criar uma outra pasta e vou chamar de camada de ajuste, que são algumas edições de saturação, de brilho, de contraste, que vão potencializar esse diagrama. Então, aqui em camada de ajuste, eu venho aqui nessa opção das camadas de ajuste, vou clicar em Levels, e eu sempre costumo puxar um pouco nesse sentido e ir avaliando como isso se comporta. Volto aqui nas Layers e vou testar aqui o Hue Saturation. A saturação não vai mudar muito, mas eu vou deixar ele um pouco desaturado e eu sempre mexo também um pouco no brilho para ver como isso se comporta. Tirar um pouco do brilho. E aqui eu posso testar também Curves, que ele também ajusta a saturação da minha imagem. E aí eu vou fazendo esses testes, não tem uma fórmula que vá funcionar para todos, porque cada modelo, cada volumetria tem uma condição muito específica. Então eu consigo ir desligando e avaliando o que ficou mais interessante, né? E aí eu vou definindo o que eu vou manter, o que eu não vou manter. Eu vou tirar essa opção e vou manter só essas duas. E aí, o que eu posso fazer? Eu quero deixar um contorno no meu diagrama. Como que eu posso fazer isso? Se eu clicar aqui e vir nessa opção de efeitos, em Stroke, eu tenho essa possibilidade de criar essa delimitação. Tá vendo como isso se comporta? Eu posso avaliar quanto que eu quero, também posso mexer na cor e vou estabelecer algo por aqui, tá? Isso é uma opção muito simples e aí deixa um pouco mais marcado esse modelo. Caso isso esteja numa prancha solta, isso cria um peso. E eu vou fazer agora uma outra camada que eu vou chamar de preenchimento, que vai ser um preenchimento que vai indicar o que mudou no diagrama, para que depois eu complemente com textos. Então, eu posso usar as linhas como parâmetro, então eu vou pegar a varinha mágica, que o atalho é o W, e tenho que deixar essa opção marcada de contíguos, tá? E aí eu vou clicar nos elementos que eu quero preencher. Então, nesse primeiro caso, é esse elemento. Com o G, eu acesso o balde de tintas e a tonalidade pode ser essa. E agora eu preciso vir na layer de preenchimento e vou preencher. Só que o que acontece? Como essa layer
está abaixo da camada de ajuste, ela está sofrendo essas edições. Então eu vou jogar ela para cima e aí eu tenho esse destaque. Eu posso também testar opções de mesclagem para que eu tenha outros resultados e ir testando todas essas possibilidades. Feito isso, agora eu preciso replicar isso para os outros diagramas. Aqui eu também posso testar o stroke, se eu quiser com o Alt pressionado, eu arrasto isso para cá, tá vendo? E aí eu já tenho também essa possibilidade. Com 2 cliques eu consigo editar. Todas essas configurações que nós vimos aqui para o render base, tá? Eu vou dar OK, eu vou deixar assim, não vou mexer nisso. Mas reparem que o multiply, ele é muito importante porque, ó, se eu deixo no normal, ele perde aquelas informações do render base, que são as sombras. Quando eu aplico, isso fica mais interessante, tá? Então é importante a gente prestar atenção nisso. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso que todos tenham a mesma linguagem. Então eu tenho que usar a mesma cor e as mesmas camadas de ajuste, as mesmas linhas de contorno, para que isso tenha uma unidade, seja um conjunto de fato. Então o que eu vou fazer? Venho aqui nessa pasta, com o Ctrl pressionado, eu vou clicar aqui em preenchimento. Com o botão direito, eu procuro por Duplicate Layers. E aí ele me pergunta onde que eu quero mandar essas layers. Eu estou nesse primeiro, que são as linhas. Esse segundo é esse segundo arquivo e assim por diante. Linhas e assim por diante. Então eu vou clicar aqui, que eu quero mandar para o meu segundo diagrama, dou OK. E no segundo diagrama eu tenho as mesmas configurações. Mas o que aconteceu? O preenchimento aqui, ele não é o mesmo. Então o que eu preciso fazer? Com o M, eu vou simplesmente deletar, Ctrl D para desselecionar. E aí com a varinha mágica, na layer das linhas, eu vou fazer a seleção do que eu quero destacar no meu diagrama. Feito essa seleção, eu venho em preenchimento, G, e preencho. Ctrl D. Faltou aqui um preenchimento. Pronto. Agora eu já tenho mais esse diagrama. Mesma coisa. Preenchimento selecionado, camada de ajuste, botão direito. Eu vou duplicar agora para o terceiro arquivo. Dou OK. E vou lá no meu arquivo. Agora o que mudou aqui? Eu tenho esses outros dois. Então eu nem preciso apagar, porque ele já é muito aproximado. Reparem que o efeito na base não está vindo, né? Então eu só seguro o Alt e jogo aqui para baixo. Que aí ele já aplica. Agora eu venho em linhas, vou selecionar esses elementos, preenchimento, preenchido. E agora o próximo, mesma coisa, botão direito e vou jogar para o último. O último diagrama, ele é na realidade só a fachada ativa, que está no térreo. Então nesse caso eu vou deletar essa informação, porque eu só preciso preencher a fachada ativa. Então faço essa seleção e vou preencher aqui essa delimitação. E aí a mesma coisa, eu vou jogar para a base, tá? Feito isso, agora eu tenho os 4 diagramas. Então, esse é o primeiro de morfologia, a permeabilidade, vizinhança e fachada ativa. Eu já tenho esses 4 diagramas prontos para serem exportados ou posicionados em uma prancha ou em uma apresentação para a discussão do projeto. Reparem que aqui eu só trabalhei com a edição das imagens, eu não trabalho com a diagramação em si, porque a diagramação nós preferimos trabalhar no InDesign, tá?
Nós temos também um módulo de diagramação, que é um módulo online que está disponível. Eu vou deixar o link para esse módulo aqui em cima e aí você pode também ver com mais detalhes todas essas questões. Bom, então do vídeo de hoje era isso que eu queria apresentar, um pouco esse processo de como construir, como desenvolver um diagrama conceitual que apresente algumas questões de partido, de volumetria do projeto. É uma estratégia bastante eficiente e bastante objetiva. Ela costuma funcionar muito bem porque parte dessa abstração para mostrar o conceito, a ideia. Espero que tenha contribuído. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, que a gente traz sempre conteúdos com o objetivo de fato, contribuir com o seu trabalho. Se gostou do vídeo, deixa um gostei e compartilhe com os amigos para que a gente possa levar essa discussão mais longe. Na próxima semana a gente vai continuar trazendo esses vídeos que foram sugeridos e passaram por essa votação pelos nossos seguidores lá nas nossas redes e espero que isso possa contribuir. Se tiver alguma dúvida ou também sugestões de vídeos que a gente possa produzir, é interessante que tenha esse diálogo, esse contato. Pode deixar a sugestão aqui embaixo nos comentários ou também pode mandar pelas nossas redes sociais, que a gente sempre está conversando com os nossos seguidores e sempre ouvindo o que vocês têm a dizer para que a gente sempre aprimore tanto os nossos conteúdos como os nossos cursos. Então a gente fica à disposição, sinta-se à vontade para colocar suas sugestões, suas ideias aqui para que a gente vá conversando. Então por hoje é só e até os próximos vídeos.